Feira de Santana, Bahia, dia 10 de julho de 2023, Rua Cícero Dantas, calçadas largas, compridas, desprovidas de componente herbáceo, arbustivo e arbóreo em quantidade suficiente. O que dispõe aqui de componente arbóreo é uma disposição insuficiente, e o que existe aqui é um ficus com a calçada pavimentando a área do sistema radicular, solo impermeabilizado, e ainda resolveram colocar um traço de massa aqui bem forte, né, assim, e isso já está levando à morte dessa espécie arbórea, que é o ficus. E a rua desprovida de sombreamento suficiente, de arborização. A gente percebe que a rua Cícero Dantas é uma rua comprida, e a disposição de árvores de sombra é uma disposição que não existe, e isso compromete toda a qualidade ambiental da sobrevivência das pessoas na zona urbana de Feira de Santana, Bahia. Aqui nós temos estruturas metálicas que funcionam como muro, e essa estrutura metálica, ou essas estruturas metálicas, contribuem para aquecer o meio ambiente na zona urbana. Arbusto que na base a gente percebe que o objetivo de se plantar essa espécie vegetal é matar, porque não existe solo permeabilizado na base do vegetal, e esse vegetal vai morrer. E vem a pergunta: o que é que a secretaria ou as secretarias de meio ambiente anda fazendo no nosso país, nos municípios? Porque existem muitos universitários, alunos de nível médio, profissionais de agronomia ou de engenharia ambiental, e as pessoas passam aqui e falta justamente a vivência da percepção ambiental. Aqui nós vemos o que? O ficus, que está sendo comprometido com a impermeabilização da base da árvore. E aqui nós temos a Morena Maria do Socorro Oliveira dos Santos, a minha esposa. Aqui nós estamos interagindo neste diagnóstico, graças a Deus. Vamos ver aqui esta árvore. Tentei identificar o nome, não consegui. E a copa densa, boa estrutura de dossel, fornece em torno de 99,9%, né, por cento de sombra na calçada. E nós observamos que esta árvore, ela tem uma boa capacidade de sombrear a calçada, devido à estrutura da copa. Mas quando a gente
vai fazer a avaliação da base desta árvore. Olha o que está acontecendo. A mesma limitação. A base da árvore é sendo prejudicada pela estrutura em excesso de calçadas ao redor da árvore. O solo fica impermeabilizado. E como é que as águas da chuva vão irrigar esta árvore? E continuam as calçadas impermeabilizando o solo urbano sem condições de permitir a infiltração das águas da chuva, que é necessário se fazer a intercalação com grama. E nós vamos ali verificar um caso, uma exceção, que é justamente o manejo diferenciado que o proprietário da residência fez. E esse manejo traz uma lição prática de intercalar a calçada na zona urbana com gramado. Essa é a proposta correta. E muro misto, não é isso? Isso aqui é uma cerca viva mista. Tem estrutura de pedra, de cimento, a estrutura metálica, mas é uma cerca viva mista que contribui para fornecer a residência. E aqui a rua Cícero Dantas, um ar umidificado, e aqui a calçada ela está intercalada com grama, só que essa calçada pode ser mais estreita para aumentar a quantidade de grama. E aqui nós temos na parte interna uma parede vegetal formada por palmeiras, que realmente traz minimiza o excesso de calor na zona urbana. E aqui nós vemos a largura dessa cerca mista, cerca viva. Ela é larga, não é isso? Olha aqui, ó. Ela é larga. O que está faltando aqui são árvores de porte baixo. E sempre nós encontramos exemplos que estão ainda engatinhando. Essa calçada precisa ser enriquecida com o componente arbóreo de porte baixo. E aqui nós percebemos que é uma calçada comprida, mas já apresenta uma grande diferença. Aqui há necessidade de se implantar mudas de árvores de espécie de porte baixo. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos, Feira de Santana, Bahia, dia 10 de julho de 2023, rua Cícero Dantas. Salmo de número 1 para todos nós. Feira de Santana, Bahia, dia 14 de julho de 2023. Estamos aqui fazendo uma análise da ocupação do solo urbano para a implantação de condomínios. E muita gente pensa que as mudanças climáticas acontecem porque o clima está sendo alterado de forma natural. Só que a maneira como se ocupa o solo urbano, o que
traz impactos ambientais, antrópicos, é que vem trazendo mudanças climáticas no nosso Brasil e no mundo. Aqui a expansão de condomínios aqui em Feira de Santana, ela é notória. E esses projetos de construção de condomínio vêm contrariando todas as questões de desenvolvimento urbano, sustentabilidade. Aqui a gente observa um caso único e aonde surge um componente arbóreo próximo à residência e, na verdade, esse componente arbóreo ele deveria estar presente na frente de todas as residências que compõem esse condomínio. E aí o que é que a gente verifica? Muita construção, muita parede, muita estrutura de muro, de calçadas, mas a estrutura arbórea ela tem pouca expressão. Aqui existe um caso isolado neste condomínio, onde o estacionamento dispõe de algumas espécies arbóreas. Ali na frente nós temos outra árvore ocupando a artéria daqui desse condomínio. No entanto, o que é que a gente verifica? Essas casas, elas estão desprovidas de componente arbóreo. E essa rua, ela é uma rua larga e as calçadas para a implantação do componente arbóreo. Nós não temos assim condições de percorrer todo esse condomínio, mas a média é essa aqui, ó, que nós estamos vendo. As casas, elas estão desprovidas de o componente arbustivo, herbáceo e arbóreo. E é necessário se fazer uma integração entre as leis ambientais e a Secretaria do Meio Ambiente deve ter uma sintonia com essas empresas que constroem, que edificam os condomínios aqui em Feira de Santana, porque esses condomínios se resumem a verdadeiras ilhas de calor. Aqui a gente observa, a calçada já é mais larga e não temos o componente arbóreo diversificado aqui. E a vegetação é uma vegetação com baixo percentual e é necessário se fazer um planejamento aonde essas casas precisam estar sendo beneficiadas com a sombra do componente arbóreo diversificado. E é muito irregular a proposta de arborização. Aqui nós temos essas árvores, só que
as casas estão desprovidas de árvores, para que assim essas residências venham ser refrigeradas durante o dia e principalmente na época do verão. E existem condomínios que têm uma quantidade bem menor de componente vegetal, estruturas umidificadoras do que esse condomínio. Essa calçada deveria estar arborizada. Nós temos aqui a cerca viva, né? A cerca viva. Essa é uma proposta que deve estar presente em todas as infraestruturas de condomínio para umidificar o ar da área de condomínio. E aqui nós temos algumas estruturas vegetais, elas estão dispersas, elas deveriam estar mais próximas para formar uma parede vegetal. Enfim, esses universitários que fazem o curso de engenharia ambiental, eles deveriam ser convidados para participar de um estágio de vivência antes da construção destas residências nesses condomínios, com a visão de cidade sustentável. Aqui a gente observa a situação dessas casas aqui neste condomínio. Não existem árvores para refrigerar o ambiente urbano e é necessário tornar o solo urbano permeabilizado, ou seja, essa proposta desse gramado deve ser uma proposta apresentada para cada proprietário de casa nos condomínios, não como uma questão de opção ou beleza de paisagismo, mas as pessoas precisam entender que o agravamento do aquecimento global e das mudanças climáticas, principalmente na região do Nordeste, que é mais quente, essas condições vão se agravando, vão aumentando as temperaturas, as mudanças climáticas e o aquecimento local, regional e global, em função de se existir muita calçada. É necessário, antes da construção destes condomínios, o poder público compartilhar com essas empresas, essas construtoras, o que se chama responsabilidade ambiental. Porque aqui em Feira de Santana já houve um caso da morte de uma senhora em dia de enchente. Então é necessário se trabalhar acendendo o sinal vermelho para que as pessoas caiam na real e consigam ser sensibilizadas para que haja uma reversão desse critério de ocupação do solo urbano para a construção de condomínios. E é necessário mostrar de forma científica, de forma matemática, que quando se reside num condomínio que não existe a cobertura vegetal, herbácea, arbustiva e arbórea, o aumento
do consumo de energia é uma realidade. E isso representa custo com conta de luz. Isso pesa no orçamento. E desta forma, há necessidade de se fazer uma sensibilização e, como é uma questão de segurança local, regional e nacional, as questões ambientais, é uma infração, deve se tornar uma infração, assim como se multa um veículo, um proprietário de veículo que está ultrapassando a velocidade limite na própria zona urbana. E é necessário se estabelecer leis que venham penalizar ou mesmo suspender a construção na planta de projeto de estruturação de condomínio, quando a proposta que está ainda na planta não apresenta nenhuma estratégia nem vivência de cidades sustentáveis, e que esses projetos de urbanização venham comprometer a cobertura vegetal local, regional e global. Porque cada alteração que é feita em qualquer parte do globo terrestre, na biosfera, vai trazer alteração global do clima. E aí é necessário que se pague o custo dessas alterações através de uma negativa de construção de condomínio, porque agora surgem condomínio em todo lugar e de uma forma desenfreada. Não existe fiscalização, porque aqui em Feira de Santana existem condomínios que estão ainda na planta, que está sendo construído agora, que não tem nenhum espaço disponível, ou quando tem, a cobertura vegetal primária foi toda cortada. Essas áreas de condomínio eram sítios que eram arborizados, existia muita mangueira, muita fruteira, e cortaram, e deveriam deixar alguns talhões da vegetação primária dos sítios para compensar a ocupação urbana. Isso virou, como se diz na linguagem popular, uma bagunça. Não existe nenhuma gestão ambiental a rigor que se respeite a própria Constituição da nossa República de 1988, artigo 225. E as crianças é que vão pagar o preço dessa omissão. Aqui nós estamos vendo muita criança aqui, ó, graças a Deus. Elas é que vão pagar o preço por impactos ambientais causados pelos adultos. Nós adultos devemos deixar um legado para estas crianças de ambiente saudável, com menos impacto ambiental, sensação térmica mais agradável. E a gente, para fazer essa chamada, é necessário que o poder público, através
do Ministério Público, da Secretaria do Meio Ambiente, é necessário levar a sério esse problema de tanto solo urbano impermeabilizado e tantos condomínios sem arborização, aonde as pessoas, talvez por desinformação, por falta de educação ambiental, por analfabetismo ecológico, elas aceitam adquirir casas em condomínio que são verdadeiros desertos, que só tem calçada, asfalto, infraestrutura, residência, e se omitem a cumprir o que está estabelecido ou pré-estabelecido no artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. É necessário a gente entender o seguinte, que muitas nações já padeceram por conta de tempestade de areia, como é o caso dos Estados Unidos, o estado da Geórgia. Em 1930, as tempestades de areia, durante 10 anos, trouxeram prejuízos significativos para a economia local. E a gente há de convir o seguinte, que no município de Luiz Eduardo Magalhães, aqui na Bahia, o manejo de impacto ambiental dos solos arenosos que estão sendo cultivados com a monocultura da soja, tem provocado a alteração climática local e tempestades de areia, chuva de granizo, enchentes contumazes. Tem sido a tônica daquele município. E essa euforia equivocada de cultivo da soja de alto impacto ambiental tem deixado até a zona urbana padecer a população citadina por conta de tempestade de areia. E no caso, os norte-americanos passaram por experiência negativa em função das tempestades de areia, mas eles aprenderam a lição e de 1930 eles criaram, em 1937, eles criaram uma lei federal para inibir toda ação antrópica de impacto ambiental. E hoje a gente vai lá e vê, assim, na prática, os resultados de uma experiência negativa que hoje nós estamos passando no nosso país. As temperaturas do Oceano Atlântico, ou a temperatura aumenta em função disso aqui. Isso aqui é uma mudança climática local, regional, e que provoca o excesso de calor e o aquecimento da atmosfera e o aquecimento das águas do Oceano Atlântico. E é uma bola de neve, é o efeito cascata. Cada metro quadrado de calçada impermeabilizando o solo urbano e emitindo excesso de calor para a atmosfera vai contribuir para o aquecimento das águas do Oceano Atlântico. E aí a conta é cara, porque agora esse mês muito vendavais no nosso país. E para quem quiser tirar a dúvida, é só acessar no YouTube e procurar tempestade de areia em Luiz Eduardo Magalhães, chuva de granizo em Luiz Eduardo Magalhães e enchentes também no município de Luiz Eduardo Magalhães. E aqui em Feira de Santana, as temperaturas são muito altas e as áreas que estão sendo adquiridas para a construção
de condomínios são áreas que a sociedade, os proprietários implantaram farta cobertura arbórea, arbustiva, herbácea. E vem esses projetos e arranca tudo, deixa tudo limpo, porque não aproveitar a cobertura vegetal primária, que foi uma cobertura vegetal plantada pelas pessoas daqui de Feira de Santana, pelos avós, bisavós. E isso é uma falta de respeito à etnobotânica, ao etnoconhecimento. E toda a ação nesses projetos de construção de condomínio que coloca o faturamento, a supervalorização de áreas de condomínio, menosprezando ou subestimando a responsabilidade de deixar a cobertura vegetal ou implantar a cobertura vegetal, isso é um crime ambiental. É uma omissão. A omissão, abre aspas, a omissão, quando ela é deliberada, é irmã siamesa da mentira, fecha aspas. Quem são ou quem é a agência ou o agente regulador que faz, que libera esses projetos para a construção desses condomínios no município de Feira de Santana e nos outros municípios do Brasil? É necessário se fazer a inserção das leis ambientais como pré-requisito para se liberar a construção desses condomínios. É necessário o poder público tomar ciência antecipada, uma presciência de que aquela área que a empresa está comprando para construir condomínio, ir lá saber como é que está a cobertura vegetal, tirar foto ou filmar e fazer uma avaliação e um critério de cidades sustentáveis para implantar esses condomínios. E isso é uma conta muito cara, e quem vai pagar a conta são os próprios que adquirem esses imóveis, é a população e a geração mais nova. Então a responsabilidade é uma responsabilidade que é coletiva. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, graças a Deus. E quando a gente assiste imagem mostrando vendavais, chuva de granizo, tempestade de poeira, enchentes, as causas estão aqui. E nós vimos neste vídeo, em outros vídeos, e a gente precisa pisar no freio e agir como adultos que somos. Nós não somos crianças, somos adultos. E é necessário que o governo federal, estadual, municipal, as universidades, toda a sociedade, as comunidades tradicionais, as ONGs, venham se mobilizar e fazer um trabalho de cooperação multidisciplinar, interdisciplinar, e nós precisamos enfrentar as causas e as consequências das mudanças climáticas e do aquecimento global. A gente não dando lugar, não sendo flexível a qualquer pressão que venha prejudicar a qualidade do ambiente, seja ambiente urbano ou ambiente rural. Boa tarde, meu nome é Dacilton Matos dos Santos. Estou aqui no município de Lawrenceville, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos da América, na zona urbana, e vamos fazer uma avaliação da paisagem urbana, do ordenamento territorial, de ocupação do espaço, ordenamento ecológico,
aqui no município de Laurenceville. E aqui nós temos o acesso a uma residência e observamos a presença de árvores frondosas com a copa de alta estatura e árvores que são protegidas com a vegetação herbácea, onde o solo está coberto com a vegetação arbustiva. Ali do lado direito, e acima da vegetação arbustiva nós temos a vegetação arbórea. Essa vegetação é formada por espécies que são endêmicas aqui da região, e a presença de arbustos debaixo de árvores que representam o potencial ecológico de preservação ambiental aqui dessa região, e toda essa harmonia que existe entre a vegetação herbácea, o gramado, a vegetação arbustiva e a vegetação arbórea garante o ciclo da água bem redimensionado, aonde o ciclo da água ele fica longo e evita a formação de enchentes na zona urbana, e também evita secas prolongadas, o que provoca as altas temperaturas. E todo o componente arbóreo ele é diversificado, como observamos aqui, e sempre há formação de bom percentual de nuvens no céu. As residências têm um padrão de construção que é uma cultura daqui dos Estados Unidos da América, aonde não existe muro, e isso evita o acúmulo de calor durante o dia, com a incidência da luz solar. Aonde existem muros, esses muros acumulam calor e refletem também calor durante o dia, e durante a noite vão liberando esse calor, o que vai aquecendo o microclima da zona urbana. A presença de calçada mínima, isto evita a impermeabilização do solo urbano, e a distância das residências é uma boa distância. Como aqui não existe a cultura de afanar o que é alheio, as pessoas não têm medo de plantar ou conservar o componente arbóreo, tanto no fundo das casas, como a gente observa aqui, nas laterais, ou mesmo na frente dessas propriedades, dessas residências. E essa ilha de árvore aqui, a princípio a gente pode pensar que isso aqui está sendo um acesso a uma fazenda na zona rural, mas não, aqui é uma residência, é um domicílio, onde nós observamos também nas laterais a presença de árvores,
a vegetação herbácea, uma boa distância entre as residências, e no fundo nós observamos o mesmo critério de preservação ambiental, ou seja, o quintal é bem suprido do componente arbóreo diversificado, e existe também o componente arbustivo, como nós observamos lá no fundo da casa vizinha. E nós temos aqui uma espécie arbórea que é o pinus. Essa espécie arbórea aqui que nós estamos vendo é o pinus, e a gente nota diâmetro bem volumoso desta árvore. E aqui a gente observa que essa casa tem um quintal de boa extensão, graças a Deus. E eles ainda tiveram a preocupação de deixar esse paredão verde, que é um quebra-vento arbóreo. Nós estamos vendo aqui esse quebra-vento arbóreo entre uma residência e outra. E ainda com a presença de árvores, eles plantam espécies arbustivas, como essa aqui, bambu, e conservam a integridade da cobertura arbórea entre as residências, e nada impede que haja uma harmonia entre a preservação do componente arbóreo diversificado e a habitação, a sobrevivência das pessoas aqui na zona urbana. E eles estão sempre fazendo a manutenção. A gente está ouvindo aí barulho de máquina, a tecnologia a serviço do meio ambiente para conservar essas árvores. Eles fazem um manejo sustentável dessas árvores e cortam somente aquelas que representam alguma barreira à sobrevivência dos moradores. Aqui nós temos uma cerca viva. Essa cerca viva é um padrão que eles usam aqui, só que existe uma diversidade de espécies que são utilizadas para fazer essa cerca viva. A cerca viva, ao invés de muro, cerca viva para poder promover a emissão de água em forma líquida ou em forma de vapor para o meio ambiente. E áreas extensas de gramados, lá no fundo árvores, e essas árvores eles conservam para que haja a interceptação das águas da chuva, a infiltração das águas no solo, em harmonia com a vegetação herbácea, o gramado. O solo fica permeável na zona urbana, o que impede as enchentes que a gente vê muito em várias regiões do mundo, principalmente aí no Brasil. A coleta seletiva do lixo, a reciclagem. Esse recipiente aqui é para fazer a coleta do lixo que pode ser reciclado. E a gente observa que todo acesso às residências tem uma proposta de evitar a impermeabilização do solo. É claro que existe asfalto, calçada, mas
a própria comunidade resolveu fazer esse sistema aqui de captação de água da chuva através dessas calhas. E como aqui tem apenas fossa séptica, aqui só corre água da chuva. E existe esse cuidado de drenar a água da chuva, uma harmonia entre a vegetação herbácea, arbustiva e arbórea, e essas caixas de coleta das águas da chuva. Aqui nós observamos gramado, a vegetação herbácea, gramínea, arbusto, a bananeira, e aqui as águas que são captadas da chuva, eles fazem um serviço de drenagem aonde essa harmonia de solo permeabilizado permite a formação e manutenção do lençol freático aqui, ó, com água, e forma e conserva alguns córregos. A gente observa que a proteção das encostas aqui, dos paredões com a vegetação, impede o assoreamento desses córregos em plena zona urbana. E aqui é o fundo do quintal da casa da minha filha Anne Rebeca, do meu genro Stephen, dos meus netinhos, a Chloe e o filho. A conservação dessas árvores, aqui a intercalação de barreira arbórea. Nós observamos aqui, ó, entre a casa do vizinho e a casa da minha filha Anne Rebeca. Então, toda essa proposta aqui foi resultado de uma experiência negativa que o estado da Geórgia passou entre os séculos XVIII e XIX, aonde o estado, na zona rural, começou a perder volume de solo por lavagem superficial de solo, a erosão laminar, e naquela época havia um manejo de impacto ambiental. Em 1930 eles resolveram fazer uma assembleia com os representantes políticos e agricultores e o Estado, o poder público, resolveram em 1930 criar uma espécie de comissão estadual de manejo de água, preservação de água, manejo de solo. E aqui a gente observa lá na frente, do outro lado, a barreira vegetal de árvores, graças a Deus. E aqui o resultado na zona urbana de toda essa proposta está aqui na prática, que é solo sempre coberto com componente arbóreo diversificado. A gente vê aqui o potencial de água que existe na zona urbana. Essa água é a água disponível e água residente no solo, resultado de manejo de solo e manejo de árvores na zona urbana, e esse conjunto de solo permeabilizado, quando chove, as águas da chuva são realmente aproveitadas para recompor os lençóis freáticos e deixar essa água disponível, que ela funciona aqui como um córrego.
ela circula sobre o solo e a perda da água e o reingresso da água é de forma gradual. Então aqui nós temos todo o solo com a cobertura herbácea, arbustiva e arbórea. Aqui no fundo dessa casa, ó, a gente observa essa árvore, que é, graças a Deus, uma árvore frondosa. Ela é uma árvore de boa altura. E aqui, logo abaixo, a gente observa que essa árvore ela está sendo abastecido, o sistema radicular, todo o processo ecofisiológico por aquela água ali que nós vimos há poucos instantes. Isso é o que impede a formação de enchentes na zona urbana em qualquer região. Então o cuidado máximo de evitar jogar o lixo no chão, as vias são conservadas limpas porque existe uma harmonia entre a coleta seletiva do lixo e em 1937 eles decidiram também criar 40 distritos destinados a intensificar um trabalho à semelhança aí no Brasil de até assistência técnica de extensão rural, que presta até hoje orientações quanto a proteção, manejo e conservação de solos e da água, tanto na zona urbana como na zona rural. Então aqui é o fundo da casa, é o quintal da minha filha Rebeca. Nós estamos vendo aqui o potencial arbóreo que existe. De início a gente pensa que isso aqui é numa propriedade rural, mas todo esse espaço aqui é urbano, está incrustado no município de Lawrenceville, no estado da Geórgia. Aqui nessa parte de arbusto existe um solo que está coberto com a lâmina de água. E essa vegetação aqui, que é considerado gramado, periodicamente o meu genro faz a manutenção com a máquina, cortando a grama. Então nós observamos aqui, ó, uma árvore no fundo do quintal da minha filha Rebeca, madura, e as copas das árvores são altas, interceptam a chuva, as folhas vão liberando essa chuva de forma bem gradual, de forma que o solo vai ter uma boa infiltração de água, evitando tanto a seca prolongada como as enchentes. Essa árvore aqui é uma árvore que é endêmica aqui da região e está bem próxima da residência, né? Que aqui é o fundo da residência. Lá do outro lado tem outra residência, outra árvore aqui que é bem robusta, bem alta. Nós observamos e toda essa resiliência dura desde 1930 até os dias de hoje. Eles foram evoluindo, inventando equipamento, a tecnologia, equipamento para fazer a manutenção, a poda ou corte de árvores com manejo sustentável. Existe uma fiscalização aqui persistente que faz a inspeção
dos gramados das casas, porque se por um acaso eles observarem que o gramado não está sendo mantido à altura adequada, não estiver sendo feito o corte da grama, eles mandam uma notificação para que o morador da casa providencie a regularização do corte da grama. E as empresas de prestação de serviço via energia elétrica têm equipamentos de alta segurança, EPI, aonde as escadas são cheias de segurança para que a mão de obra venha a realizar a manutenção sistemática dessas árvores. Aqui é a residência da minha filha, Ana Rebeca, graças a Deus. 4h02 da tarde. Muita grama. Aqui, essa espécie arbórea eu plantei, graças a Deus. Depois que eu cheguei aqui, em junho, em julho, eu plantei essa espécie. Eu tenho um vídeo com o plantio dela. Tem outra espécie aqui também. Fizemos aqui um acordo aqui com o meu genro e ele concordou em plantar outra espécie para ocupar esse espaço disponível que existe de gramado. E o que está faltando aqui é justamente introduzir, como algumas casas têm, o componente arbustivo ou arbóreo multifuncional, que produzem frutas, né? Aqui nós temos o pinos, eu plantei, graças a Deus, já quando eu cheguei aqui. Nós chegamos aqui dia 23 de junho de 2022. E outra espécie que está se aclimatando. E o resultado desse clima, em plena zona urbana, calçada mínima, vocês observam, a temperatura é amena. Nós temos ali a minha esposa, Maria do Socorro, fazendo um piquenique na frente da residência da filha, Ana Rebeca, a Chloe, a minha netinha ali, ó, graças a Deus, tá degustando as frutas regionais. E essa espécie aqui é a espécie arbustiva que é usada e plantada na frente das residências, onde a manutenção traz a estética da casa. Essa planta aqui, ela tem uma capacidade, sob efeito de inseto sugador, de emitir água em forma de vapor para o microclima. Eu tenho um vídeo e as residências têm esse padrão. Nós observamos aqui a engenharia local e no fundo das casas nós temos a presença constante do componente arbóreo diversificado, as árvores, nuvens e toda essa estrutura biótica de componente arbóreo diversificado garante o estacionamento de nuvens. Ou mesmo quando as nuvens se deslocam com ar umedecido. Se essa região fosse ao inverso do que ela é, se ela tivesse mais calçada, mais asfalto do que cobertura vegetal, nessas condições de solo impermeabilizado, nós vamos ter o quê? A formação de ar quente, seco, que vai fazer com que as nuvens sejam dissipadas, e o ar quente e seco provoca doenças respiratórias, o que implica no
num custo de vida oneroso para que as pessoas venham se curar dessas doenças respiratórias. O padrão é esse, sempre as casas estão sendo beneficiadas com os serviços ecológicos prestados pelas árvores, porque inúmeros são os serviços ecológicos prestados pelas árvores. Um deles é combater ou reduzir a poluição sonora na zona urbana, conservar a biodiversidade, redistribuir as correntes de vento e enriquecer a atmosfera com vapor d'água através da evapotranspiração, o que vai amenizar as ondas de calor na zona urbana. Então aqui nós estamos vendo que a projeção das copas das árvores promove o sombreamento do asfalto, dos acessos no asfalto e também os acessos às casas. Isso esfria o asfalto e impede a perda de água por evaporação. Tem dias aqui que a cobertura herbácea, como vocês estão vendo aqui, 11 horas da manhã está cheio de orvalho, de gotas d'água, então o ciclo da água fica longo, porque a água vai ser sendo liberada de forma gradual. E a gente observa que quando chove, um exemplo, se chover hoje, a interceptação das águas da chuva pelas árvores, através das copas das árvores, impede a formação de correntezas de enchentes na zona urbana. Esse asfalto aqui, ele não alaga. Essa baixada aqui, ó, que nós temos, ela com a cobertura vegetal do solo, a infiltração da água é uma garantia no solo, né? A água infiltrada no solo é uma garantia. E a presença de árvores, sistema radicular profundo destas árvores garantem a infiltração de todo o volume pluviométrico que Deus manda cair da atmosfera. Isso aqui não alaga, ó. Isso aqui é uma bacia, mas não alaga, porque as águas da chuva têm uma garantia de infiltrar no solo, porque o solo é permeabilizado. Então, graças a Deus, a gente observa que em plena zona urbana nós temos esse perfil de diversidade de árvores para chegar ao ponto de ter esse diâmetro de tronco, essa circunferência, demonstra que essa árvore aqui é uma árvore madura e que naturalmente elas são árvores altas. Olha, a altura dessas árvores garante refrear o impacto das águas da chuva que cai sobre os dosséis das árvores e vem escorrendo ao longo do tronco das árvores, dos galhos. Quando cai no solo, infiltra de uma forma bem construtiva e evita escorrer essa água sobre a superfície do solo, porque o solo está com grande volume de raízes de gramíneas, que são plantas herbáceas, de plantas arbustivas e plantas arbóreas. Então, aliado a isso, a presença mínima de calçada, acesso às casas, mas sempre a preocupação de garantir que o ciclo da água seja equilibrado
Então essas calhas, elas prosseguem ao longo da periferia do asfalto e as árvores predominam. Aqui a gente observa uma boa convivência com a rede de energia elétrica, porque qualquer irregularidade aqui por conta de árvore que não está recebendo a manutenção, a fiscalização ela passa e faz a notificação dessas casas que estão aonde os proprietários estão se omitindo a fazer a manutenção dessas árvores. Então nós vemos aqui a sinalização, o nome da rua, o endereço e o sinal pare. E nós observamos que não tem uma perfuração nessas placas provocada por pedrada, por tiro, não existe nenhuma avaria, porque as pessoas têm uma educação bem polida, né? E essa educação é que garante toda essa harmonia entre o homem e o meio ambiente. Então a gente observa a questão da educação ambiental. Isso aqui não é um acaso. Isso aqui foi e é resultado de um trabalho desde 1930 até a presente data. Aqui mora uma família de mexicanos. Aqui mora, graças a Deus, pessoas de várias nações. E a topografia é suave, ondulada. Sempre as entradas das propriedades estão com os serviços ecológicos prestados pelas árvores em dias. As crianças, elas têm um acesso prático à educação ambiental, que é justamente a vivência no dia a dia. Aqui nós temos 2 pinheirinhos que eles utilizam muito para fazer cerca viva. Lá no fundo, aquelas 2 árvores são parelhas. Isso aí também eles podam, tem cicatriz de corte de poda, dispondo essas árvores de forma que não venha produzir prejuízo na rede elétrica. E muitos silêncio. O índice de ruído aqui na zona urbana, já estou aqui, graças a Deus, com minha esposa desde o dia 23 de junho. Hoje são 16 de setembro de 2022. E a gente está sempre passeando aqui com os netinhos, dando um passeio, uma caminhada. E o silêncio predomina devido à presença marcante das árvores. Como nós estamos vendo aqui, a projeção das copas das árvores no asfalto promove a formação de sombra, intercalando também com asfalto, com a incidência direta da luz do sol, mas essa variação de asfalto com a incidência de luz do sol e a sombra promovida pela copa das árvores traz um equilíbrio térmico, aonde esse equilíbrio térmico está garantindo uma vida saudável. E dormir numa região dessa é uma bênção por causa do silêncio.
Aqui, esta casa